informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 30 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Estado só reduz ICMS do diesel se caminhoneiros liberarem estradas. Granjas de suínos e aves estão no limite do suportável em Mato Grosso do Sul. Abrafrigo diz que pecuária perdeu mais de 4 bilhões de reais com a greve. Projeto que fixa a alíquota máxima para o ICMS de combustíveis é protocolado no Senado. E decreto de emergência do governo do estado será publicado hoje. Atenção, Dourados e região. Ranger XLS Diesel 4x4 com câmbio automático, modelo 2018. 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E neste mês, desconto especial de 22% para produtor rural. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais com 0,99% ao mês. Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol com algumas nuvens e não chove em Dourados região nessa quarta-feira. A partir de amanhã devem ocorrer pancadas de chuva e o frio volta no final de semana. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário permaneceu parado ontem. O Friboi de Ponta Porã e o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna não operaram devido à greve dos caminhoneiros, não tendo como receber o gado gordo. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 33,00 e a de soja a R$ 74,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,73 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen barra é garantia do plantio até colher a produção, com
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou ontem que a paralisação de caminhoneiros não tem somente como consequência uma crise de abastecimento, mas já atinge direitos fundamentais no país. O governador Reinaldo Azambuja declarou ontem estar disposto a reduzir o ICMS do óleo diesel, mas impõe condições, entre elas que os caminhoneiros terminem a greve e liberem as estradas. As tratativas ocorreram ontem de manhã durante reunião de portas fechadas entre o governador e deputados estaduais. As informações são do deputado Júnior Mock. Conforme explicou, o governo está aberto ao diálogo. Hoje o ICMS está em 17%. Além disso, outra condição é que a redução chegue de fato às bombas de combustível. Mock ilustrou a questão ao falar da redução que ocorreu em 2015 e que não provocou aumento do consumo do diesel, ou seja, não refletiu nos preços nos postos. O decreto de emergência do governo do estado por causa da greve dos caminhoneiros prevê o uso de forças policiais, inclusive com a convocação de agentes de férias, para desbloquear rodovias estaduais por onde caminhões de cargas estejam impedindo outros de passarem. O governo estadual também autoriza a compra emergenciais, ou seja, sem necessidade de abertura de licitação, para a manutenção dos serviços públicos essenciais. Conforme nota do governo, o decreto já foi assinado pelo governador e deve ser publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. O governo afirmou que o movimento tem impedido a livre circulação de mercadorias e que nos últimos dias apenas 2 caminhões de carga conseguiram entrar aqui no estado. Conforme o balanço apresentado, 30 municípios sofrem com desabastecimento de combustíveis e que a tendência é que o quadro se estenda para outras cidades. Hospitais estão enfrentando problemas, informou o governo sobre a suspensão, por exemplo, das cirurgias eletivas das Santas Casas de Campo Grande e Corumbá. Além disso, justificou o governo, há um grande risco de faltar remédios, alimentos, gás de cozinha e morte de aves e suínos por falta de ração. A Prefeitura de Corumbá decretou situação de emergência por 180 dias em áreas atingidas pela inundação do Rio Paraguai. Agora, o presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Luciano Aguilar Leite, está pedindo para a FamaSul e ao governo do estado a prorrogação de 180 dias para a campanha de vacinação contra a fitose do rebanho na planície pantaneira. As águas do norte, que vêm de Cáceres, em Mato Grosso, ainda não chegaram à planície e ainda teremos ao longo do período de grande cheia no Baixo Pantanal, em Corumbá, disse o Luciano. Ainda tem muita água no Paiaguás, norte de Corumbá, e as regiões da linha Colândia e Abobral ainda sofrerão um repiquete do Rio Paraguai em junho, aumentando a extensão das inundações e as dificuldades de acesso, explicou o presidente do Sindicato Rural de Corumbá. Alguns pequenos produtores que mantêm boxes de frutas e legumes na Ceasa em Campo Grande afirmaram que a partir de hoje irão suspender a venda pela falta de produtos em decorrência da greve dos caminhoneiros, que ontem seguiu pelo seu 9º dia consecutivo. Joel Menezes da Silva, que vende melancias, disse que o prejuízo nas vendas desde o dia do início da greve é de R$ 400 diariamente. Por mais que a melancia é um produto regional, os caminhões não conseguem chegar aqui na Ceasa,
Então, o estoque que eu tenho vai até hoje e a partir de amanhã não tenho mais, disse o Joel ontem. De acordo com ele, outros colegas que trabalham com pequena produção estão querendo parar as atividades também. Meu vizinho de boxe só tem uma melancia para vender. Com certeza amanhã ele não vem mais aqui, afirmou o Joel. A posição de destaque na produção de suínos e frangos de Mato Grosso do Sul está ameaçada de fortes prejuízos em razão da paralisação dos caminhoneiros. No caso da suinocultura, a situação está no limite, pois animais em fase de terminação para abate tiveram alimentação diária reduzida pela metade. E nessa fase, cada animal consome diariamente 4 kg de ração, que caiu para 2, e os frigoríficos de Dourados e São Gabriel do Oeste interromperam o abate diário de 8.500 suínos desde a última quinta-feira. A informação foi passada pelo presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, a ASUMAS, Celso Felipe Júnior, que reforçou a preocupação dos suinocultores. Até o momento, conseguimos contornar a situação com a ração em estoque. No entanto, desde o início da paralisação, não entra matéria-prima para produzir o alimento, e isso está refletindo tanto na mortandade de animais recém-nascidos, quanto naqueles em fase de engorda, que iniciam o processo de canibalismo, mordendo e depois comendo uns aos outros, explicou o Celso Júnior. Ele destacou que a associação está tentando negociar com os manifestantes a liberação controlada de animais vivos para abate, evitando assim uma situação de caos nas granjas do estado. Então, temos lotes em diferentes estágios de desenvolvimento e precisamos evitar prejuízos ainda maiores, comentou o dirigente da ASUMAS. E de acordo com Adroaldo Hoffmann, presidente da Associação dos Avicultores aqui do estado, a Avimasul, os produtores até agora conseguiram manter a alimentação sob controle, mas o problema também é maior em relação aos animais preparados para o abate. Um exemplo que posso compartilhar é a minha situação como avicultor. Tenho uma granja com 25 mil animais e, ao ficarem prontos para o abate, se esse lote não for abatido no máximo 15 dias, testemunharemos a mesma realidade noticiada nos últimos dias, em que granjas de outros estados registraram focos graves de canibalismo, alertou o Hoffmann. Com a paralisação quase total do abate de bovinos no país, devido à greve dos motoristas de caminhão, que entrou ontem no seu 9º dia, o país deixou de movimentar 4 bilhões e 500 milhões de reais, tanto dentro do comércio, no mercado brasileiro, como nas exportações, avaliou ontem a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. Segundo o presidente executivo da entidade, Péricles Salazar, há também um outro componente importante para a economia brasileira que irá acentuar ainda mais esses prejuízos. Os países importadores de carne bovina brasileiro já começaram a questionar se o país tem capacidade de cumprir seus contratos de exportação do produto e começam a se movimentar para cancelar ou considerar extintos esses contratos, informou Péricles. A previsão era de que o Brasil chegasse a um total de exportações próximo de 7 bilhões de dólares em 2018, com um crescimento de 10% sobre o ano passado. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ontem que protestos restantes em rodovias no 9º dia da greve dos caminhoneiros é de cunho político. Segundo Padilha, os representantes de caminhoneiros que negociaram com o Palácio do Planalto afirmaram que a greve da parte deles foi encerrada. O ministro afirmou que os bloqueios que ainda persistem em algumas rodovias têm mais participação de populares do que de caminhoneiros. O que temos hoje são manifestações que envolvem populares, que envolvem outras pessoas que não caminhoneiros, e também alguns casos de caminhoneiros, claro. E o cunho da manifestação extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas, afirmou o ministro. Sem ração e sem espaços nas granjas, 100 mil pintinhos foram sacrificados em venda nova do imigrante no Espírito Santo na manhã de ontem. As informações são do diretor da Associação de Avicultores do Estado, Eustáquio Agrise. Foram sacrificados pintinhos porque não podiam ir para a granja,
porque não tem espaço. Eles poderiam ir para a Bahia, mas diferente do que foi feito, a carga viva não está passando, disse o Eustáquio. Ainda segundo ele, se somarem os que já foram mortos desde que a greve começou, o número de aves perdidas chega a 1 milhão. Um projeto de resolução apresentado pelos senadores Romero Jucá, de Roraima, e Randolfo Rodrigues, do Amapá, que fixa uma alíquota máxima para o ICMS dos combustíveis, foi protocolado ontem no Senado. A proposta, assinada por outros 41 senadores, prevê uma alíquota de 18% para o etanol e a gasolina e de 7% para o diesel. Segundo Jucá, a intenção de tabelar por igual o ICMS, que é um imposto estadual, é ajudar a reduzir os preços dos combustíveis. De acordo com o Ministério da Fazenda, as alíquotas de ICMS para o diesel variam no país de 12% a 25%. O governo tentou negociar uma mudança do ICMS no CONFAS, o fórum que reúne os secretários estaduais de Fazenda. A proposta do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, era que o imposto passasse a ter um valor fixo por litro e não um percentual. Uma reunião do CONFAS estava marcada para ontem, mas os governadores ainda resistem a qualquer mudança no ICMS. As 4 usinas da Nova Arauco, na região de Araçatuba, São Paulo, obtiveram liminar para a venda direta de etanol hidratado aos postos. A empresa entrou com uma ação contra a Agência Nacional de Petróleo e a primeira Vara Civil Federal de São Paulo acatou o pedido. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados divergem sobre a eficácia de medidas provisórias para acabar com a greve dos caminhoneiros. Deputados divergem sobre a eficácia das medidas anunciadas pelo governo Temer para acabar com a greve dos caminhoneiros. 3 medidas provisórias chegaram ao Congresso nesta segunda-feira e garantem 30% do frete da Companhia Nacional de Abastecimento para os transportadores autônomos, redução do valor do pedágio em rodovias estaduais e municipais para caminhões vazios e política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. Esta última MP é baseada em projeto de lei do deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, já aprovada na Câmara. Diante de dúvidas quanto ao conteúdo final da MP no fim da tramitação, Couto quer que o Senado aprove logo o projeto para levá-lo à sanção presidencial. Nós achamos que a aprovação deste projeto é uma sinalização muito positiva para esse setor dos caminhoneiros autônomos, porque estrutura melhor esse setor, tira eles dessa fragilidade, dessa selvageria que eles enfrentam no mercado de transporte. O governo também concordou em zerar alguns tributos que incidem sobre o diesel por 60 dias, com a expectativa de reduzir em 46 centavos o preço do litro do combustível. Governista e vice-líder do PSDB, o deputado Isalci Lucas acredita que as medidas resolvem o problema dos caminhoneiros. Essas medidas, inclusive, nós já tínhamos aprovado aqui na quinta-feira. O PSDB apresentou a emenda zerando o PIS e COFINS. É evidente, vindo uma medida provisória, consolida melhor. Com essas medidas, deve encerrar essa greve. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, confirmou essa expectativa governista. Cumprimos tudo o que foi prometido e esperamos agora que os caminhoneiros também cumpram com a sua parte, retomem a atividade e possam garantir o abastecimento da família brasileira, inclusive das suas próprias famílias. Já o líder do PCdoB, deputado Orlando Silva, ainda tem dúvidas sobre o real impacto das medidas. Eu não acredito que seja correto assinar um cheque em branco sem saber qual será o custo que terá para o próprio governo. É que, como o governo
está na lona, está muito fragilizado, o movimento está impondo uma derrota que agora, aparentemente, pode dar saída para essa crise, mas adiante a crise pode vir com muito mais força. Vice-líder do Democratas, o deputado Paulderney Avelino quer a retomada das pautas de crescimento econômico e critica novas ameaças de greve como a dos petroleiros. O Brasil não precisa de convulsão. A CUT, que é o Sindicato dos Petroleiros, tenta tirar uma casquinha nessa crise. O Brasil precisa voltar à normalidade. O líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, afirmou que a solução definitiva só virá a partir da revisão completa da atual política de preços da Petrobras. Nós tivemos 200 aumentos sucessivos desde o começo do ano, 15 só no último mês. Eles repassam o preço da alta internacional do petróleo e da alta do dólar para o consumidor interno. Esta política de sujeição aos acionistas internacionais da Petrobras é que é intolerável. Vice-líder do governo, o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, pediu foco na reforma tributária e atenção para evitar que as medidas para a redução do preço dos combustíveis levem ao aumento de outros impostos para a população. Um ambiente muito difícil, a população passando do seu limite de aceitar preços dos combustíveis, preços dos alimentos, enfim, uma série de coisas. Do ponto de vista dos caminhoneiros, essas medidas provisórias atendem aos seus pleitos, mas do ponto de vista da população, eu acho que essa crise está só no começo. Ainda em relação às medidas provisórias, alguns deputados alertaram para o risco de questionamentos judiciais quanto ao tabelamento de frete e ingerência federal em competências de governadores, como o valor do pedágio em rodovias estaduais, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quarta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.